mensagem a partir de agora, ela estará disponível em nossa livraria ao término do culto. No nosso telão, o tema desta noite, visão e metas. Vamos todos dizer isso? Diga, visão e metas. De novo, visão e metas. Deus vai abrir os seus olhos hoje, para que você tenha uma meta certa a partir de agora. E você vai ver o que Deus vai fazer com esta mensagem que vai chegando ao seu coração. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, quem aqui recebeu a Cristo? Não é aceitar Jesus, hein? Não é a todos quantos o aceitaram, é a todos quantos o... A Bíblia fala em receber ou confessar, tá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando se tem um encontro com Jesus, quando se recebe ao Senhor como único e suficiente Salvador, se recebe a permissão, se recebe o poder de se viver como um filho de Deus. Oremos, feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, todo-poderoso, conselheiro, Deus forte, nós temos a Ti, e isto nos é suficiente. Por isso, Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Obrigada, Deus, por tão grande salvação, por esta noite preciosa, na qual os salvos se reúnem para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para ouvir a Tua voz e moldar e estribar a sua vida sobre os Teus preceitos. Obrigada, Jesus, por aqueles que aqui chegaram, trazidos pela Tua mão soberana, pelos internautas, por todos aqueles que vão ouvir esta esta mensagem pela internet, porque nós sabemos, Pai, que esta palavra não há de voltar para Ti sem cumprir primeiro aqueles desígnios para os quais Tu a determinaste. Por isso nós nos abrimos agora para que o Teu Espírito haja no nosso meio, sem reservas, sem condições, porque os sinais acompanharão aos que creem, e nós sabemos, Pai, que esta noite é noite de poder, de libertação, de transformação de vida, de mudança de patamar, de mudança de sorte diante dos nossos olhos, de virada, Jesus. E nós abrimos para uma virada de vida que vai mostrar a Tua glória a toda criatura, a todos aqueles que olharem para nós, verão e saberão que o Senhor fez esta obra. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus, e toda a amada igreja diga amém e amém, aleluia. Obrigada, pastora Silmar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos amados, queridos de Deus, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, aqueles que têm coração de terra boa, mais que vencedores, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, salvos para sempre, chamados para a paz, para uma multiplicação extraordinária, para grandes surpresas de Deus. Durante esta série de mensagens sobre prosperidade, sobre abundância, nós temos que pensar também sobre o porquê das pessoas falharem na vida. Nós já falamos aqui sobre as estatísticas que são alarmantes, são estarrecedoras. Diz as estatísticas que 5% apenas das pessoas da nossa sociedade têm todo o poder econômico e todas as riquezas. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é de valor, tudo que é próspero, tudo que é rico, está nas mãos de apenas 5% da sociedade. E sabemos, segundo as estatísticas, que 95% da sociedade não tem acesso algum a essas riquezas, a essa abundância, a esses benefícios. Por quê?
Onde está a razão da falha? A sensação de impotência é muito grande. Há uma sensação de impotência diante de contas para pagar, diante de dívidas que se acumulam, diante de um filho quando ele fica doente, diante dos problemas profissionais, diante do desemprego. É tão grande a sensação de impotência que as pessoas muitas vezes desistem da vida. Então, qual é a palavra que resume a razão de tantas pessoas falharem na vida? A palavra que resume a falha é desconhecimento. Diga desconhecimento. O profeta Oséias, nós conhecemos tão bem esta palavra de 4:6, diz: o meu povo está sendo. Veja que isto vem acontecendo e segue acontecendo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando uma pessoa não conhece, não sabe, não conhece a sua identidade espiritual, não sabe verdadeiramente quem é Deus, não conhece quais são os recursos da provisão, esta pessoa é literalmente destruída, arrasada. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito forte e muito importante dentro deste contexto que Deus está tratando conosco da prosperidade, da abundância e da multiplicação. Em João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus nos deu a permissão para sermos filhos. Foi Ele que permitiu, foi Ele que chamou, foi Ele que predestinou, foi Ele que fez ouvir a sua voz, foi Ele. Ele fez a obra e nós cremos. E porque cremos, recebemos dele o poder de sermos chamados de filhos de Deus. E se temos a permissão dada por Deus, a adoção, nós temos o direito de vivermos uma vida bem-sucedida. Nós temos o direito de vivermos uma vida abundante, uma vida próspera. Mas nem todas as pessoas deste mundo têm a permissão de serem pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas. Há pessoas que pensam que nasceram para perder. Há pessoas que pensam que nasceram para ser pobres. E essas pessoas, que às vezes têm uma história familiar de pobreza, de perdas, simplesmente, na maioria das vezes, nunca tentam nada na vida. Estas pessoas ficam à margem. Mas há outras pessoas nesta terra que são feitas de um barro muito especial. São aquelas pessoas que creem na doutrina bíblica da prosperidade, a quem Deus deu o poder, deu a permissão de serem feitos filhos de Deus, de serem pessoas prósperas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que se acham merecedoras por fé na palavra. São as pessoas que creem que têm uma herança. São as pessoas que estão sempre dispostas a honrar o Criador. São as pessoas que ouvem a palavra, praticam a palavra. São as pessoas que perseguem o sucesso, porque sabem que Deus se compraz na prosperidade dos seus filhos. Então, por que é importante nós ensinarmos isto aqui do altar? Ora, para você não dar ouvidos à opinião dos profanos. Para você não dar ouvidos à opinião daqueles que são estranhos à aliança da graça de Deus. Então, não questione a palavra. Você tem que ouvir a palavra e você tem que praticar a palavra. Então, ouça. Você tem a permissão de Deus de ser uma pessoa bem-sucedida. Você tem o poder de Deus de ser chamado filho de Deus. Você tem a capacidade divina de ser uma pessoa bem-sucedida. Deus nos deu a Bíblia Sagrada como mapa do sucesso. Isto não é ilusão, igreja. Porque a história comprova como Deus, ao dar esse poder às pessoas, elas se tornam verdadeiramente
bem-sucedidas. A pessoa passa a ser bem-sucedida porque ela passa a obedecer às regras de Deus, aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E toda pessoa que tem a ousadia de acreditar nas regras estabelecidas por Deus, sabe que tem direito de ser uma pessoa bem-sucedida. Você tem este direito de ser uma pessoa bem-sucedida. Amém? Então, resumindo esta introdução. Primeiro, você tem a permissão de Deus para mudar a sua vida, para mudar o seu comportamento, para mudar a sua forma de pensar, até que o sucesso chegue até você. Segundo lugar, Deus nos permitiu crer. E quando se crê, se ativa a palavra. E a palavra de Deus não retorna para Deus vazia. Terceiro lugar, nós estamos saindo da esperança para termos atitudes de fé. Nós estamos saindo do apenas ter esperança. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, eu tenho esperança de me casar um dia. Eu tenho esperança de ter minha casa própria. Eu tenho esperança de mudar de ramo de trabalho. Eu tenho esperança de adquirir tal coisa. Eu tenho esperança de realizar um sonho. Amados, não basta ter apenas a esperança. Nós temos que ter atitudes de fé. Então, nós estamos saindo da esperança, do apenas ter esperança, para que nós possamos ter atitudes de fé. Para isso, nós precisamos de crer que Deus tem grandes coisas para nós. E que Deus quer que nesta vida nós desfrutemos destas coisas. Amém? Do melhor de Deus. Portanto, o seu mundo poderá continuar sendo o mesmo, ou o seu mundo não poderá continuar sendo o mesmo depois que você aprender o que você vai aprender esta noite. Diga amém. Você vai crer e você vai praticar. Assim você vai ver mudanças. Se você tem Jesus no seu coração, se Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, você não precisa pedir permissão a Deus para ser uma pessoa bem-sucedida. Quem está entendendo? Você não precisa fazer sacrifícios, jejuns, vigílias, lamber o pó do chão, subir aos montes, ficar horas e andar de joelhos. Nós não precisamos nem sequer sentir arrepios no corpo, ou um sinal do céu, ou não precisamos de ver um dedo escrevendo nas paredes. Nós já temos a permissão de Deus para sermos bem-sucedidos. A Bíblia Sagrada diz que nós temos da parte de Deus o poder de sermos chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus têm que viver como Deus quer que os seus filhos vivam. Amém? Então, eu tenho explicado aqui, por várias vezes, que vida bem-sucedida, êxito e sucesso não são um acidente. Não é resultado do acaso. Sucesso é o resultado daquilo que se crê. Se você crê certo, você vai perseguir o sucesso. Por isso, nós podemos ser bem-sucedidos. Porque Deus tem um forte desejo de fazer os nossos dias, aqui nesta terra, fazer desses dias os melhores dias de toda a nossa existência. Os mais felizes, os mais saudáveis, os mais prósperos, os mais cheios de êxito. Você recebe. Então, para nós, para as nossas famílias, para a nossa geração, para aqueles que virão depois de nós, para o nosso próximo, Deus quer dar o melhor. Nós temos, então, o direito de orar por alvos. Por isso, amanhã você vem aqui comigo orar por alvos. Nós temos o direito de orar por metas, por objetivos, por bênçãos, por saúde, por abundância, por riqueza. Deus nos deu esse direito. Você recebe? Então, vamos ver umas lições. Primeira lição. As oportunidades são iguais para todos. As respostas às oportunidades é que são diferentes, presbítero Roberto. Não é verdade? Depende de você crer ou não crer. Deus dá oportunidades iguais. Se você crê e segue as regras de Deus, as coisas acontecem.
Não pode ser diferente, irmãos. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para prometer e não cumprir. Sua palavra não falha. Ponto 2, lição número 2. Nós temos permissão de Deus para vivermos uma vida bem-sucedida. Deus dá as oportunidades devidas. Ele vai fazer chegar a cada um de nós uma oportunidade. Lição 3. Sem essa permissão de Deus para sermos pessoas bem-sucedidas, não há sucesso. Então, é impossível alguém querer ser bem-sucedido sem a permissão de Deus. Quarta lição. Permissão para o sucesso é concedida pela obediência à palavra do Senhor. Quinta lição. Nós temos o direito de orar para que tenhamos esse resultado. Qual? Sermos pessoas bem-sucedidas e prósperas. Amém até aqui? Então, agora que eu já lhes apresentei o plano como um todo, nós vamos entrar em detalhes fundamentais. Porque Deus, hoje, para muitos que estão começando a pensar em sucesso, em vida próspera, dará uma coisa muito importante. Eu sei que tem gente que quando nós começamos a falar em prosperidade, diz assim, como é que eu vou pensar em prosperidade se eu estou cheio de problemas, cheio de dívidas, cheios de conta para pagar, cheios de ameaça, cheio de gente me ligando, batendo a minha porta, mandando e-mail. Eu tenho cobradores por todo lado. Eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas no escritório, eu tenho problemas com a minha esposa, eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas. Como é que eu posso começar a pensar em prosperidade? Então, Deus tem uma palavra, porque há pessoas aqui que hoje podem dizer, olha, eu não tenho esses problemas, então eu estou no nível 0. Para começar a prosperar, a pensar em prosperidade. Mas tem pessoas que estão no negativo, entendeu, Rogério? Então, para baixo. Tem muita coisa para acontecer antes do progresso, antes do sucesso, antes da prosperidade, antes da multiplicação extraordinária. Então, eu sei que há gente, e muita gente aqui pela internet, que precisa que Deus lhe dê alguma coisa antes. Agora, imediatamente. Portanto, Deus hoje, para essas pessoas que estão começando a pensar na possibilidade de serem pessoas prósperas, bem-sucedidas, né, abundantes, Deus dará uma coisa muito importante chamada escape. Deus vai dar a partir de hoje escape para muitas pessoas. Há muita gente que precisa que Deus lhe dê um escape nas suas dívidas, no seu mundo profissional, nos seus problemas familiares e tantas outras coisas. Porque há pessoas que estão carregando um fardo na vida muito pesado, vivendo no sufoco, vivendo com dívidas atrás de dívidas, vivendo sem descansar, vivendo ansioso, vivendo com ameaças, com contas e mais contas para pagar. Então, como é que se começa uma vida de sucesso? É aqui que entra a mensagem, a profundidade do detalhe e da manifestação sobrenatural de Deus hoje. Como começa uma vida de sucesso? Primeiro lugar, começa com um escape. Nós vamos ver em 1 de Samuel 19:10, uma coisa que aconteceu com alguém que não é diferente de mim e de você. Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul achou Davi. Perseguiu, e um dia estava diante dele e disse, agora é a reta final, agora é o final, agora eu acabo com esse baixinho. Diz a palavra no versículo 10, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fugiu Davi e escapou.
Saul estava com uma lança, ali não tinha mais jeito de fugir, aquela lança ia encravar Davi na parede, e a palavra de Deus diz que Davi fugiu e escapou. O que Deus fez na hora difícil? Deus deu o escape. Deus vai começar para muitos hoje a dar o escape de armadilhas, o escape de golpes, o escape de vigaristas que Deus vai tirar do seu caminho, o escape de falsos negócios, o escape de documentos errados, o escape de emboscadas comerciais e por aí vai. Deus vai lhe dar escape. Deus vai fazer muita gente escapar da pobreza. Muita gente vai escapar do homem mau, do mau conselheiro, do amigo mentiroso. Muita gente vai escapar do ímpio, do pecador, do escarnecedor. Você tem que receber isso por fé. Porque quando Saul tentou dar um golpe e ferir e matar Davi, Deus deu o escape a Davi. Há muita gente aqui, nesta noite, que precisa ter um escape. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer que o sucesso na sua vida vai começar por um escape. Você que vem perguntando como? Como? Lembram-se do que Deus disse há 2 cultos passados? Não pergunte como. Agora Deus está lhe revelando o como, uma parte do como. Ele vai lhe dar um escape. Deus nos disse que vai dar escape ou escapes a pessoas que estão desesperadas. Principalmente as desesperadas. Aquelas que já estão 6 meses sem pagar o aluguel, aquelas que têm a prestação do seu carro atrasadas, a escola das crianças está por um fio, aqueles que têm um gerente de banco que liga toda hora, está lá no seu encalço, aquele advogado que lhe fica lá pressionando o tempo todo, você que não recebe há 3 meses, 4 meses, 5 meses, você que tem um agiota que lhe ameaça por aquele dinheiro que você pediu, sem saber que crente não pode se meter com agiota. Aquela pessoa que tem um caroço numa parte do seu corpo, um tumor, um câncer. Amado, Deus nos disse, eu vou dar escape a muita gente esta noite. Como Ele fez com Davi, Ele fará com você. Você vai ver um escape na sua vida. Exatamente na área em que você está desesperado, amedrontado, intimidado, aí é que vai acontecer alguma coisa. O sucesso começa quando se sai do domínio, do poder desses homens injustos, como era Saul. Você vai sair de tudo aquilo que lhe aprisiona. Você vai sair daquilo que lhe atormenta. Você tem que acreditar nisto, porque Deus está falando à igreja hoje. E Deus não é mentiroso, Deus cumpre aquilo que Ele fala. Você quer ver um fato interessante? A Bíblia fala de um sogro e de um genro. Um homem chamado Labão, que tinha um genro chamado Jacó. Vamos ver umas passagens em Gênesis 29, por favor, versículos 20, 21, 25 e 27, que dizem assim. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ele quis, esse rapaz quis se casar, era apaixonado por Raquel. Jacó chegou para o sogro e disse, quero me casar com Raquel. E o sogro dele, o tal do Labão, disse, ah é? Trabalha para mim 7 anos. E ele assim o fez. Versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Olha que coisa tremenda, né? Trabalhei para ti, de graça, 7 anos. Agora, me dá mulher. Versículo 25. Você sabe essa história, não é? Labão deu uma mulher, mas não era a que ele amava. Deu a solteirona, a encalhada, a mais velha, a tal da Lia. Com todo respeito, mas Labão se livrou daquela filha. Ao amanhecer, e dormiu com a mulher errada. Ao amanhecer, a mulher ia toda cheia de véus, né? Ele não sabia quem era, se casava, levava lá para a tenda.
Ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste, cara? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Você já está vendo um moço aqui que trabalhou 7 anos de graça, foi enganado pelo sogro. Dói. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra. Olha o que disse Labão: pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Você vai trabalhar mais 7, você quer a Raquel? Levou a Lia, vai trabalhar mais 7 se quiser a Raquel. Versículo seguinte. Não, para lá no 27. Isso. Então, o que nós estamos entendendo aqui, amados? Um homem amava uma moça e o pai dessa moça exigiu 7 anos de trabalho. E o enganou e exigiu mais 7 anos de trabalho. O que nós estamos vendo aqui? Escravidão, fardo, peso, dor. Diz no versículo 30, agora sim. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Amados, parecia que a vida de Jacó estava destinada à prisão, ao tormento com esse seu sogro aí. Mas em Gênesis 30, vamos ver mais, 26, diz assim: dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei. Ele pedindo para o sogro libertá-lo, para ele ir embora. Ele já estava casado com as duas, já tinha uma renca de filho. Ele diz: deixa eu ir embora, Labão. Deixa eu sair, deixa eu partir. Pelas quais eu te servi, quer dizer, eu te servi por elas. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi, como um escravo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. Ele deu muito lucro para Labão. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Às vezes, amados, lendo estas histórias, nós nos encontramos nestas situações. Não com o sogro, né? Mas quantas vezes você trabalhou, enriqueceu a empresa de alguém, o comércio de alguém, ajudou uma pessoa e a pessoa só te escravizou, só colocou fardos nas tuas costas, só te aprisionou, né? Jacó estava nesta condição. E o que acontece quando uma pessoa se encontra nessa condição? Ele diz: agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha causa? Os anos se passaram, ele diz: quando é que eu vou viver a minha vida? Porque agora eu estou vivendo para você. Eu estou sendo teu escravo, há um fardo pesado. Eu faço, eu estou devendo sempre. Eu faço, e você quer mais de mim, você me espizinha. Quando é que eu vou ter minha liberdade? Quando é que eu vou trabalhar para mim mesmo? Jacó estava dizendo: eu quero ficar livre desse tormento, dessa prisão de família. E quando, amados, Deus lhe deu o escape, que ele estava, na verdade, livre de Labão, o seu sogro. Você quer saber quando ele teve o escape, o que lhe aconteceu? Que é o que vai acontecer com você, porque esta é noite de escape. Versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. O que aconteceu com Jacó quando Deus lhe deu o escape? Quando ele saiu daquela prisão, daquele fardo, ele se tornou mais e mais rico. Então, Deus lhe deu o escape daquilo que lhe atormentava. Gênesis 31, 3 diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 7. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes Deus falava para ele: sai dessa escravidão. Sai dessa prisão, toma um rumo novo de vida. Eu sou contigo, eu estou nesse negócio, eu estou nessa visão, eu estou nessa meta que eu estou colocando no seu coração, nesse sonho. Faz alguma coisa, toma uma atitude, Jacó, toma uma atitude. Sai debaixo do fardo, sai do domínio de Labão. E aí ele falando para a mulher dele, ele diz: mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Olha que coisa, amados, 10 vezes me mudou o salário, 10 vezes Labão mudou o salário do genro. Isso era uma prisão. Ele fazia, ele tirava, ele falava que dava, depois ele não dava, depois ele aumentava para ele se animar, depois ele não pagava aquilo. Se você ler a história, você vai ver o que ele foi joguete na mão de Labão. Quem sabe você também já teve 10 problemas. Não geral. Quem sabe você teve 10 problemas com o seu carro?
10 problemas com o seu patrão, 10 problemas com o seu funcionário, 10 problemas com o governo e com os impostos, 10 problemas com seus parentes. Diz aqui, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Mesmo no meio da aflição, Deus olhava para Jacó e Deus cuidava de Jacó. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. O Senhor estava dizendo, levanta-te agora e sai desta terra, sai desta prisão. Eu vou te dar o escape. Hoje Deus está falando, reaja a esta situação pela fé. Levanta-te hoje com ânimo novo, com força da parte de Deus, porque eu vou te dar um escape. O Senhor está prometendo um escape de uma situação que lhe aprisiona, que lhe sufoca, que lhe atormenta, que lhe escraviza. Amém? Versículo 21 diz, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, aleluia, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. O que aconteceu? Ele escapou, ele fugiu, ele ouviu a voz de Deus, ele diz, Deus é comigo, eu saio debaixo desse jugo pesado, pela fé. Ele tinha que acreditar. Eu sei que Deus tem trazido aqui hoje um Jacó, que tem um Labão, seja ele quem for, tem um Labão nas costas o tempo todo, lhe aprisionando, lhe impedindo de crescer, lhe impedindo de ser bem-sucedido, de ser rico, de prosperar. Deus está hoje falando que ele vai lhe dar um escape deste Labão. Gênesis 32, 1 e 2 diz, também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Deus lhe trouxe aqui nesta noite, não foi para criar ilusões no seu coração, não foi para brincar com a sua vida nesse momento tão difícil e tão dramático. Você não vem aqui para eu lhe falar, põe a mão na sua cabeça e vai, sai demônio de mim. Não, nós estamos aqui construindo vidas, gerando atitudes de fé, mostrando conhecimento e verdade à sua vida. Nós estamos aqui, amados, mostrando como é que se vive neste Manaim, neste acampamento de Deus. Você já está no acampamento de Deus. O Senhor tem bênção, tem descanso. Os anjos estão aqui para lhe servir. Você tem que receber hoje escape na sua vida. Quem tem certeza que está no acampamento de Deus? Então, nesta hora, Deus já lhe deu livramento. Deus já lhe deu escape para que você, como Jacó, depois enriqueça mais e mais. É depois do escape que vem a prosperidade prometida na Bíblia. Amém? Então, a maior pobreza, amados, não é a falta de dinheiro, é a falta de conhecimento das verdades bíblicas. No momento em que Deus dá escapes, começam a acontecer coisas. Você recebe? A pobreza, esta pobreza que prendeu o povo brasileiro por séculos, é uma coisa vergonhosa, pejorativa. O povo brasileiro tem sido impedido de sonhar, tem sido impedido de construir metas, alvos, tem sido impedido de pensar num futuro melhor. O povo brasileiro, amado, não tem perspectiva nenhuma de futuro. E quando nós começamos a falar de sucesso, muitas pessoas têm medo desta palavra. Muitas pessoas têm vergonha, têm acanhamento. E como é que as pessoas fazem? Elas procuram quem tem os mesmos problemas, a mesma condição. Os ricos se juntam com os ricos e estão cada vez mais ricos. E os pobres? Os pobres se juntam aos pobres e estão cada vez mais pobres. Não pode. Saiba que Deus nos juntou aqui dentro desta igreja, neste ministério, e Deus nos juntou para mudarmos a história do nosso povo, amados. Não importa a nossa condição, há escape de Deus para todos nós. Amém. Muito bem, então, primeiro lugar, para você ser bem-sucedido, tem que ter um escape na sua vida. E hoje é noite de escape. Segundo lugar, para você ser bem-sucedido,
Você não tem que ficar louvando ao Deus deste século, deste mundo, Mamon. Deus vai lhe fazer bem-sucedido. Os seus olhos não estão postos nas riquezas, os seus olhos estão postos em Jesus Cristo. Você não precisa amar o dinheiro e ser escravo do dinheiro para ser bem-sucedido. Deus lhe fará uma pessoa bem-sucedida. Terceiro lugar, Deus não usa a pobreza para enganar a felicidade. Dizendo assim, olha, quanto mais pobre, mais feliz. De jeito nenhum. Então não tenha medo de ser próspero. Não tenha vergonha de prosperar. Não tenha receio destas palavras, sucesso, êxito. Isto vem de Deus. Isto é da vontade de Deus. Não veja isso como pecado, como monstro, como uma coisa suja. Não pense pequeno, como os governos querem que você pense. Pense grande. Comece pequeno, mas pensando grande. Deus vai lhe levar a outros patamares, a novos degraus na sua vida. Você está subindo, você está numa escalada. E se para você entender isso, você precisa de um escape, o escape chegou neste dia. Você verá um milagre de Deus naquela área que lhe aprisiona, que lhe atormenta, porque Deus quer que, como Jacó, você fique rico mais e mais. Deus vai lhe dar escape de tudo, para você lidar bem com o sucesso, para você lidar bem com a prosperidade, porque pobreza, guarde isto, pobreza é insulto a Deus. Deus, amados, é o Deus da abundância, diz a palavra de Deus. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em... A igreja católica foi quem criou esta espiritualidade da pobreza. Espiritualizou a pobreza. Você sabe onde há idolatria, onde há a igreja romana, a espiritualidade da pobreza, as pessoas são pobres. Veja o nordeste deste país, Deus ama a pobreza, a pessoa está lá indo no padim, inciso, pobre, com padim, inciso, mas pobrinho. Agora lá em Roma, eles estão assentados em cadeiras de ouro, usando óculos Armani. Sabia disso? Que aquele líder máximo usa óculos Armani. Mas lá no Padim Inciso, está todo mundo de pé no chão, amado. Sem médico, sem óculos para enxergar a vida. Nós temos que falar isso. Deus ama os pobres, mas Deus não ama a pobreza. Amém? Então, sucesso não é para dar medo para o cristão. É para dar esperança. É para você correr atrás. E sucesso não é só para ter dinheiro. Deus quer que você tenha também o que está em 1 Tessalonicenses 4:10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Levante uma das suas mãos e diga com fé, eu quero progredir cada vez mais. De novo, eu quero progredir cada vez mais. Isto é um chamado de Deus. Você está crendo nisso? Versículos 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente. É o que Deus quer para você. Vida tranquila. Cuidar do que é vosso. E trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. E de nada venhais a precisar. Amado, se isto começar a acontecer hoje na sua vida, nunca mais você vai precisar de coisa alguma. Amém? Cada um de nós tem diferentes talentos. Cada um de nós tem diferentes capacidades dadas por Deus. Mas é Deus quem vai nos ajudar a desenvolver cada uma das nossas capacidades e potencialidades. Para quê? Para que a gente seja bem-sucedido. Então, sucesso é você escapar das más coisas. Sucesso é você escapar das coisas que lhe aprisionam, das coisas que lhe impedem de fazer o melhor e de viver o melhor. Hoje, Deus quer definir entre você e Ele o início do seu sucesso. Deus quer tratar com você hoje sobre o início do seu progresso, lhe dando um escape. E nunca mais você vai se esconder de ninguém. Nunca mais você vai se meter numa caverna, como fez Davi, em 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi,
retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amado de Deus, você não veio aqui para se juntar a amargurados de espírito, a apertados e a endividados. Você veio aqui hoje para escapar de tudo isso na sua vida. Hoje é dia de escape. Hoje é dia de começar uma vida de abundância e de progresso. Deus já lhe permitiu o sucesso. Deus quer que você tenha tudo para viver bem nesta terra. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você seja generoso. Deus quer que você honre o reino. Deus vai começar com você. Ele vai chegar à sua família. Ele vai chegar às gerações que vão vir depois de você. E Ele vai quebrar todas as correntes que lhe arruinaram e que lhe aprisionaram a vida. Você tem que acreditar nisso. Você tem uma herança. Você nasceu para ser uma pessoa próspera. Porque Deus já lhe deu a permissão e o poder para você ser chamado filho do Deus vivo. Filho do Deus Altíssimo, você é filho do Todo-Poderoso, você tem a permissão, o poder de Deus para ser uma pessoa próspera e feliz. O caminho está aberto, você só tem que entrar esta noite por esta porta de sucesso. E eu profetizo agora, no nome que está sobre todo nome, que você hoje está abrindo a sua visão espiritual. E você coloca hoje como meta, primeira, antes de qualquer coisa, como meta, receber por fé, o escape de tudo aquilo que está lhe prendendo a vida. Porque ao você crer e receber hoje o escape, você vai ficar mais e mais rico. A prosperidade não é ilusão, não é utopia. É direito divino, adquirido por graça. Jesus consumou na cruz, e você que está com a mão levantada está recebendo agora. Está recebendo agora o escape que você precisa na sua vida. Receba um escape. Davi recebeu escape. Aquela lança não o acertou. Aquilo que está contra você não vai lhe acertar, não vai lhe causar dano. O Senhor está dando uma fuga, uma saída. Isto é sobrenatural, um milagre de Deus na sua vida. Receba hoje por fé. Assim como Jacó fugiu de Labão e se tornou livre para viver a sua felicidade, você também estará livre de qualquer Labão que tem lhe espizinhado, que tem lhe aprisionado e escravizado, seja o que for, seja livre agora. Você vai viver a sua própria vida, você vai trabalhar para você mesmo, as suas mãos serão recompensadas, aquilo que você faz não será tocado por ninguém, nenhum gafanhoto mais vai devorar aquilo que você produz. E hoje, a partir de hoje, começa agora a sua escalada para uma vida bem-sucedida, uma vida de progresso, uma vida financeira próspera. E você, como Jacó, será mais e mais rico para a glória de Deus. Amém e amém. Assim seja. Assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Os ministros de louvor. Eu quero cantar aqui aquela música da virada. Nós estamos numa virada de sorte, mudança de sorte. Amém? Amado, olha para o irmão que está ao seu lado. Depois você com calma vai olhar para o outro que está do outro lado. Depois não precisa correr não. Para o de trás, com calma. E você vai hoje, pela fé, declarar na vida desta pessoa. Você é um ministro desta nova aliança. Que hoje, Deus deu um escape para esta vida. Deu um escape. Deus deu um escape para você. Deus deu um escape. Deus deu um escape para você. Em nome de Jesus, liga aí com alguém.
Declara aí, concorda. Um escape na tua vida hoje. Deus deu um escape hoje. Hoje é noite desse escape, amado. Porque é a mudança de sorte. A nossa virada chegou. Aleluia! 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 Fala com fé, amado. Declara na vida do abençoado. Não é um cumprimento, é uma declaração de fé. É uma declaração de fé. É uma declaração de fé. O escape chegou. Pode começar a pensar na tua prosperidade, no teu sucesso. Aleluia, na tua prosperidade. Deus fará com que haja uma multiplicação extraordinária. Mas ela está começando por escape em muitas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja Deus. Nós vamos cantar, põe a letra desta música linda, que diz: onde era tristeza, e quem estava debaixo de uma espada, querendo lhe transpassar e lhe prender na parede, como Saul queria fazer com Davi. Quem está debaixo de opressão, quem estava debaixo de prisão, estava triste, mas a palavra diz: se verá dupla honra. Você vai ser ornado de dupla honra, meu amado. A sua tristeza já acabou hoje. Hoje é noite de escape. Põe mais dessa letra. Onde era a tristeza? A próxima, por favor. Com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. A história da sua vida, eu disse aqui no meio da pregação. Se você creu hoje, se você recebeu hoje por fé esse escape, a história da sua vida muda. Amado, não pode ser diferente. Deus não pode mentir. A história da sua vida muda. E você vai celebrar comigo agora essa mudança de vida. Próximo, por favor. É chegada a minha hora. Amado, se você não acreditar nisso, você perdeu 2h30 aqui. E você podia estar dormindo na sua casa. Mas eu creio nisso como o ar que eu respiro. Eu acredito nisso porque Deus está dizendo. E Deus respalda esta palavra. É chegada a tua hora. O seu silêncio já acabou. Sai da caverna de Adulão hoje. Você não vai se juntar aos medrosos, aos endividados, aos amargurados de espírito. Teu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Anuncie às pessoas que você está crendo numa virada de vida, amado. Vamos lá, pastora Silmara. Aleluia! Glória a Deus. Olha lá. Quem quiser vir aqui à frente, vem. Vem aqui os meninos, vem cá. Onde era tristeza se verá. Vamos abrir a boca e declarar. A dupla honra me honrar. Com boas novas proclamar. História celebrar. Declare. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma vida. Eu vou viver uma a tua virada. Celebra a tua virada de vida. Todo mundo cantando. Onde era tristeza se verá. Sorria.
Deus. Feche seus olhos, levante as suas mãos para o altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e que o amor do nosso Deus sejam permanentes e constantes, te guiando para o escape e para o sucesso na sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? Vire para quem está do seu lado e diga: esse é o ano da virada, amém? Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, internautas. Boa noite, bispo. Tchau, igreja. Até amanhã na oração e confissão.